ou até para fazer a sobra de óvulos, para congelar, ou até mesmo só para o congelamento. Olha só. Então, o período vai de torno de 12 a 14 dias com essas injeções e acompanhamento ecográfico na clínica. Diários? O acompanhamento, inicialmente... Não, as injeções. As injeções, sim. 12 Depois dias elas são contínuos. espaçadas. No final, podem diminuir conforme a resposta da paciente. Em média, vai de 10 a 14 dias. Até a massa do Cobrasol, né? Está nos acompanhando, 3216-2828, 3216-2828. Aproveite, tá? Porque a gente só vai conversar sobre esse assunto bem focado mesmo. E ela questiona sobre a idade, né? Por exemplo, até que ponto eu posso procurar você para fazer esse tipo de congelamento? Que tem uma idade limite, não tem? Sim, o ideal seria menos de 35 anos. O que ocorre? Após os 35 anos, ocorre uma acelerada diminuição da produção de óvulos. E depois de 37, esse processo é mais rápido ainda. Então, considerando que uma menina, quando ela nasce com 2 milhões, em torno de 2 milhões de óvulos imaturos. Quando ela tem a primeira menstruação na vida dela, que é a menarca, nessa fase, essa produção de óvulos do ovário da mulher já diminui para em torno de 400 mil. Ano após ano. É muito, né? Ano após ano, muito. durante todo o período reprodutivo, durante a vida da mulher, cada mês ocorre uma perda desses óvulos, durante todos os meses. Então, uma vez por mês, ela vai ovular com óvulo, mas é perdido tantos outros imaturos a cada mês. Então, chega aos 30 anos, ela já está com bem menos óvulos do que quando nasceu. Sim. E após 35 anos, então, realmente tem uma grande diminuição da reserva ovariana. Tá, mas quando você explorar mais um pouquinho, essas injeções, elas fazem, né, proliferar um pouco, aumentar essa produção de óvulos, né? Sim. Tá, mas são óvulos que estariam sendo produzidos ou não? Não, são óvulos que ela está no organismo dela, tá? Só faz com que eles sejam recrutados, que a gente chama. O que seria isso? São, por exemplo, se ela vai utilizar as medicações, aos 30 anos, ela pode ter uma resposta com uma boa quantidade de óvulos, assim como ela pode ter pouca quantidade de óvulos. Vai depender da reserva de óvulos dela, que isso varia conforme a paciente. É de mulher para mulher. Isso. Tem pacientes, por exemplo, que podem apresentar uma, não menopausa precoce, mas uma diminuição da reserva ovariana. Ou seja, elas estão antes de 40 anos, praticamente tendo uma reserva de óvulos do ovário, que está lá dentro do ovário dela. Isso é dela. Mas não vem à tona, né? Não veio. E aí o hormônio faz com que eles aumentem, porque durante o início do ciclo menstrual, um óvulo é o dominante e ele vai crescer e ovular. Porque tem uma situação até que os óvulos, naturalmente, a partir do momento que a mulher engravida por vias naturais, os outros óvulos também são descartados, né? Existe uma produção de um óvulo por mês, é isso? Um óvulo por mês amadurece. Amadurece. E ovula. Mas muitos outros são perdidos. Perfeito. Neste momento que ela está menstruando, por exemplo. Durante o início do ciclo menstrual, vai ser o dominante. Naquele período vai ocorrer uma perda de tantos outros óvulos, que na verdade são folículos que têm o óvulo dentro. E dá para ter conhecimento do que acontece no nosso organismo, Luciana? Dessa forma, a mulher não tem, né? Não sabe como acontece esse processo. Não tem noção. Ela menstrua, sabe que um óvulo foi liberado, não foi fecundado, menstruou, perfeito, mas isso não. Não, mas e outra, e ainda porque assim, eles querem a quantidade lá fora, né, que eu falo. Quando chega no laboratório, existe a qualidade. Isso a gente ainda vai... Porque assim, tem todo um processo de injeções, produção de hormônio, acompanhamento. Aí depois o que acontece... Não, e a qualidade do óvulo. Pois é, que mas... é diferente de uma mulher de 27, de 28, de 30, a qualidade ocitária de uma mulher de 45 anos. Mas como é que vocês selecionam? Tem como fazer exames do óvulo em si? Não, lá no laboratório eu vejo se é ruim, se ele está bom ou se ele está ruim. E como é que você detecta, assim, se ele não... Todas aquelas fotos que eu te mandei, as características, eu falo, ele está mais degenerado, é o citoplasma. Verinha, coloca só uma fotinho de um óvulo só para a gente ver, um aleatório, assim, vamos ver se ele é um óvulo bom. Porque isso que vai me dar também o resultado da fertilização. Ó, esse aí é um óvulo bom, né? Ele tá íntegro, mas às vezes aquela bolinha lá em cima, ela está fragmentada, às vezes ele está escuro, essa membrana que envolve... E esses floquinhos ao redor dele, o que é? São células do cúmulos. Mas eu digo aquela membrana, aquele halo em volta dessa região central, que é a zona pelúcida. Numa mulher que tem uma idade mais avançada, essa zona pelúcida ela é mais espessa, né?
Então, quando chega no embrião, para implantar isso, a gente tem que usar um outro recurso que é o hatching, é o laser, para diminuir aquela zona pelúcida para poder se implantar. Nossa, é um Photoshop, né? Literalmente é um Photoshop no óvulo. Você dá uma trabalhada nele para ser implantado, para ele ficar perfeito, para receber esse espermatozoide. E nem sempre o laboratório consegue fazer isso. Nem sempre. Que é isso que às vezes as pessoas não acham, que chega numa clínica de fertilização e é tudo... É mágico. É mágico. Quanto tempo você fica, assim, nós vamos para o intervalo, mas antes disso, quanto tempo você fica com um óvulo, trabalhando um óvulo? Ou é rápido? É rápido. Hoje, por exemplo, a gente teve um procedimento, eu tinha 6, né? E 6 óvulos? A gente começou a 7, 6 óvulos. Mas eu comecei a injetar... De mulheres diferentes? Não, 6 óvulos daquela mesma mulher? Da mesma mulher. É, Náia, tá. Então, eu injetei os 6, estavam maduros, um M1, mas maturou. E eu comecei 11h30, assim, por volta de 15 para o meio-dia, eu estava levantando, tem que ser rápido. Né? O que você não pode perder? Injeção. Tá, e o que você não pode perder nesse momento? Isso só a introdução do espermatozoide dentro do óvulo. Tá? Mas a mas técnica você introduz um espermatozoide? Um espermatozoide. Olha, é muito. Porque é metade metade da carga genética, né? Do material genético da mãe, do óvulo, e metade do espermatozoide. Metade. Mas tudo é muito pequenininho. Minúsculo, é tudo naquele microscópio. Eu fico o tempo todo ali. Perfeito. Uma pausa, né? Que é muita informação. Deixa eu dar uma refletida. Mandar um abraço aqui para o Roberto de Jurerê Internacional, que está nos acompanhando. Está gostando muito do programa, né, Roberto? Um abraço para você. Telefone 3216-2828 para você participar, conhecer um pouco mais, interagir conosco falando. Que conversa hoje sobre congelamento de óvulos. Já voltamos então. Estamos de volta, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para a Patrícia e o Alexandre Liberato, que nos ligaram, né? Parabenizando vocês, mandando um abraço para vocês duas. Aí elas agradecem, né? Deve ter sido paciente, alguma coisa assim, porque a demanda é muito grande. A gente questiona, Ana, é muita gente aqui em Florianópolis, na região de Florianópolis. Estamos aqui ao vivo para todo o estado. Mas já tem é uma coisa mais comum hoje em dia congelar óvulos aqui na nossa cidade? Sim, nós já temos casos na clínica, né, da Ilha Fértil. Muitos casos de infertilidade, cada vez mais as incidências de casais inférteis estão aumentando, né, tanto por infertilidade e agora a procura de congelamento de óvulos. Até porque agora existem novas técnicas de congelar óvulos e cada vez mais a mulher está querendo realmente gestar mais tardiamente, pelos próprio procedimento nas pacientes com câncer, né, que o câncer também está surgindo de uma forma mais precoce nas mulheres. Então, realmente, a procura tem sido maior. Mas eu detecto um câncer. Aí eu vou começar o processo de quimioterapia, de rádio, sei lá, né, tratamentos assim. Tem que ser rápido para a retirada desses óvulos? Ontem? Sim, antes de iniciar o tratamento. Antes de iniciar o tratamento. Porque a quimioterapia e a radioterapia pode destruir toda aquela corte, toda aquela reserva de folículos de óvulos que nós estávamos falando antes, que a paciente perde a cada mês. Olha só, até fazendo um adendo que a Raquel dos Ingleses nos ligou, podem continuar ligando, gente, 3216-2828, perguntando exatamente sobre isso. Então, tem que, se for começar o tratamento, tem que ser para ontem, como ando para você. Justamente, porque até o procedimento cirúrgico em si, conforme o tipo de câncer, mas principalmente a quimioterapia ou a radioterapia, ela pode destruir e realmente isso pode ser reversível. E hoje, cada vez mais, os tumores na mulher estão surgindo mais cânceres de mama, de colo do útero, em pacientes mais jovens. Até pelo estresse para essa vida. Então, com menos de 40 anos, ou até em pacientes de 20 até 20, 30 anos, com pacientes com 25, 27 anos. Então, fez o tratamento, se faz, e essa estimulação com esses hormônios, tá, ele não vai ter interferência no câncer da paciente. Ela faz o tratamento, é estimulada, é retirada os óvulos e depois ela pode utilizar esses óvulos para gestação no futuro. Mas esse tempo, imagina, eu detectei um câncer, mas eu quero ter filhos, mas aí o tempo está correndo, eu tenho que
aspirar nos meus óvulos, que a gente vai explicar direitinho. E como é que o tratamento contra o câncer, não é uma coisa preocupante isso até, doutora Luciana? Com relação a isso, talvez a Ana poderia falar melhor. Em paralelo com o tratamento oncológico, por exemplo, se a paciente tem um câncer... Você corre contra o tempo, né? Contra o tempo. Ela vai já para a cirurgia, no caso com o seu